Olá, amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal, para você que nos assiste. Um vídeo importante, um vídeo bastante esperado, eu tenho certeza disso. Um vídeo que vai ajudar você a compreender melhor aí as questões que estão acontecendo e aparecendo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e muitas vezes contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu estou muito feliz de poder gravar esse vídeo para você, porque eu já anunciei faz algum tempo e nós estamos aqui para cumprir a promessa que foi feita. Nós estávamos estudando o tema, gravando, colocando para você aí alguns outros tópicos extremamente importantes, como, por exemplo, os nossos estudos em Gênesis, feitos aqui na comunidade adventista de Auckland, na Nova Zelândia, e chegou o momento de nós começarmos a desbaratinar as mentiras de alguns críticos, de um crítico especificamente, que era adventista do sétimo dia, mas que resolveu debandar e afastar-se da igreja, e não apenas afastar-se da igreja, mas tomou como seu sagrado dever questionar absolutamente tudo e todas as coisas relacionadas à igreja, principalmente a história da igreja. Daqui a pouco tempo teremos também alguns outros vídeos relacionados às suas contradições bíblicas. Ele anunciou há poucos dias que haveriam aí alguns vídeos falando sobre a, as contradições de Ellen White com as escrituras e como o pastor Michelson Borges seria libertado também dessa prisão que ele vive, né? Que é a prisão de crer no espírito de profecia. Veja, o crítico, vocês sabem, é daquele canal chamado Para Que Possamos, e nós gostaríamos que eles pudessem ser mais verdadeiros, pudessem ser mais estudiosos, pudessem ser menos tergiversadores, menos atacantes, né, no sentido não de futebol, bons atacantes, mas menos ácidos nas suas críticas, porque nós não temos problemas com relação a críticas que podem ser feitas para a igreja. Nós temos problemas com críticas mentirosas que são feitas por ele e seus companheiros agora, aqueles seus já conhecidos companheiros que gostam tanto de atacar a igreja adventista. Bem, é isso. Nós estamos aqui para... Não é uma tarefa que nos agrade exatamente falar de pessoas em certas situações, a não ser quando as pessoas vêm atreladas a ideias que são contrárias às escrituras, ideias que não mostram o amor de Cristo principalmente. Por mais que a pessoa queira nos dizer que ela está tratando de ajudar os adventistas a encontrar uma maneira de se libertar das amarras do adventismo, isso não é verdade, porque nenhum adventista está amarrado a nada. Nós temos visto alguns testemunhos deles, de adventistas, que falam muito mais sobre a pessoa em si do que sobre a igreja adventista do sétimo dia. Houve um testemunho, por exemplo, de uma pessoa que disse que foi até os Estados Unidos e lá ela pegou uma pedra de algum lugar, eu não me recordo exatamente, não assisti muito bem, eu só vi um trecho, porque eu falei, isso não é adventismo. Nós não vamos a lugar nenhum pegar pedras, absolutamente nada. Eu estive aqui na igreja de Ponsonby, aqui na igreja adventista de Ponsonby, a primeira igreja da América, não da América, desculpa, a primeira igreja adventista do hemisfério sul. Eu não peguei nenhuma madeira dela, porque está lá o lugar onde a senhora White pregou, vários pioneiros, e outros pioneiros também estiveram. Ano que vem serão 100 anos, se não me ouvido, se não me esqueço, ouvido é espanhol, se não me esqueço, 100 anos de quando a senhora White esteve aqui. Nós não vamos cultuar o local, nem cultuar as pessoas. Nós não cultuamos outra pessoa a não ser nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por isso, nos causa muita estranheza alguém ainda pensar, dizer, acreditar que haja algum tipo de adoração dentro da igreja adventista e colocar isso como se fosse um testemunho veraz e verdadeiro. Por isso, para que possamos ser verdadeiros e para que possamos acabar com essas mixórdias e essas bobagens que estão sendo ditas na internet pelo rapaz lá do Para Que Possamos, nós estamos aqui, não apenas como... Você pode dizer, Rodrigo, que nós estamos aqui como funcionários da igreja. Antes de mais nada, eu acho que você já deve ter visto em alguns momentos que eu disse já, não apenas uma vez, mas há várias vezes, que o meu único chefe é Deus. Eu não estou preocupado com o trabalho. Eu vim de uma área em que eu ganhava muito mais do que como pastor. Tá? Vim numa área que eu ganharia muito mais, continuaria ganhando muito mais. Eu não tenho interesse algum em bênçãos financeiras. A minha única, assim como a do pastor Michelson, do pastor Eleazar, do pastor Adriano e de tantos outros
bons pastores que estão aí, dentre os quais eu peço a Deus que me inclua, não é o ganho financeiro, de maneira nenhuma. O que nós fazemos aqui na internet, o que nós fazemos, nós não recebemos nada que não seja, talvez ali alguns valores que venham da monetização dos vídeos, mas que vão diretamente para a continuidade do ministério. Lâmpadas que nós compramos, material como livro que nós compramos para poder refutar, em certas situações, é, pessoas ou canais que se colocam na condição de críticos, mas que não são críticas verdadeiras, nem críticas verdadeiramente apologéticas. Eu gosto muito de apologia. Não sou apologeta, já falei várias vezes, não sou apologeta, mas eu gosto de uma apologia bem feita, como aquela de Donald Carson, que escreveu, foi o editor daquele livro do Sábado para o Dia do Senhor, no qual houve uma contenda epistemológica com Samuel Bacchiocchi, e interessantemente, poucos talvez tenham prestado atenção, ali quem ajudou a prover documentação para o livro, para muitas coisas que estão escritas no livro e que refletem efetivamente o que nós cremos, foram os professores da Andrews, como Gerhard Hasel, na época da Andrews, como o próprio Samuel Bacchiocchi e outros autores. Isso é apologia. Isso é apologia. Não é dizer que você vai para o inferno, não é dizer que eu vou para o inferno, não, é buscar compreender melhor o texto, que é a base, ou deveria ser a base da nossa fé, a Bíblia. Atacar pessoas, como você tem feito, e tentar desconstruir a imagem de Ellen White, dizendo que ela teria sido mentirosa e coisas semelhantes e falsa profeta, não toca absolutamente ninguém que já não tivesse a pressuposição de que ela seria uma falsa profeta. Como se tem visto infinitas vezes. As suas provas não são provas. O pastor Eleazar gravou alguns vídeos, o pastor Eleazar tem gravado alguns vídeos, e ele tem demonstrado o caminho da mentira que você tem tomado. Da mesma maneira, eu já mostrei em um vídeo aqui, tranquilo, eu vou mostrar nesse outro também, em uma série de outros vídeos aqui, a respeito especificamente de questões relacionadas a Ellen White, que você tem sido menos do que verdadeiro. Então, para que você possa refletir, vamos olhar o que você apresentou e a realidade dos fatos. Esse tema que nós vamos tratar hoje foi tratado no outro vídeo, também sobre a Guerra da Inglaterra. Eu vou deixar o link aqui na descrição do canal que tratou desse vídeo, um canal muito bom, interessantíssimo mesmo, e ele fez uma análise muito interessante a respeito desse tema. Eu quero acrescentar alguns itens aqui para vocês, tá bom? Então deixa eu colocar aqui, nós vamos fazer nossos comentários sobre fatos, sobre fakes que são ditas aí sobre Ellen White. Eu vou deixar só a apresentação na tela e depois eu tiro quando for necessário. Olha que legalzinho aqui. Vocês viram agora que o novo PowerPoint tem legenda, né? Tem legenda, isso vai ficar fácil para que você veja e para que de repente você possa até utilizar a tradução, uma tradução de alguma maneira. Para aquele que tiver problema para escutar, estamos colocando a legenda aí da parte mais importante. O início, infelizmente, não tinha, porque eu não estava apresentando o PowerPoint. Tá bom? Então vamos lá. Vamos analisar alguns fakes que nosso amigo Rodrigo Custódio apresentou sobre Ellen White e outros que outras pessoas também. O primeiro deles é a guerra entre a Inglaterra e os Estados Unidos. É fato que haveria uma guerra entre a Inglaterra e os Estados Unidos? Vejam, a ideia é que Ellen White ela disse de fato algo parecido no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 259. Ela diz assim, ó: quando a Inglaterra declarar guerra, todas as nações terão interesses próprios a atender. Haverá guerra e confusão totais. Primeiro ponto que deve ser percebido é o seguinte: diferente do que as pessoas têm crido, ou que alguns têm tentado fazer crer, a igreja não esconde o que Ellen White disse. Está escrito aqui, está em inglês, está em português, em todas as línguas, em todos os sites em que estão os livros de Ellen White, está escrito o que Ellen White disse aqui. Então, essa ideia de que teria sido, como é que eu posso dizer, de que teria sido ocultado pela igreja, ela é falsa desde o início. Nós nunca ocultamos nada e ela está aqui, aqui está o que ela disse de verdade. A tradução aqui eu mesmo fiz, mas é a mesma tradução que está no livro disponível no site da CPB ou no ellenwhitewritings.org,
que é onde você pode encontrar, tá bom? E o que significa isso? Ellen White previa uma guerra, e aí, obviamente, todos aqueles que vivem sabem que não houve uma guerra. Então Ellen White teria errado, afinal de contas, aqui uma profecia, quando a Inglaterra declarar guerra, né, quando a Inglaterra declarar guerra, todas as nações terão o seu interesse e haverá guerra e confusão total. Vamos analisar um pouquinho o que estava acontecendo? No contexto do que Ellen White está dizendo aqui, ela fala a respeito de como a Inglaterra considerava a guerra civil americana. E ao Ellen White descrever isso, ela faz algumas afirmações que muitos críticos dizem que não eram verdadeiras, inclusive o Rodrigo Custódio. Ela fala a respeito de que a guerra, a Inglaterra considerava que a União não estava, de fato, preocupada em libertar os escravos. Ela faz afirmações dizendo que a própria União também utilizava os escravos de uma maneira não humana e que não os tratava como homens livres de verdade. E que tudo isso gerava um desconforto dentro ali na Inglaterra. Vamos ver o que aconteceu de fato, que os historiadores falam a respeito disso. Será que Ellen White tinha razão? Vejam. Vamos passar aqui, meu querido slide. Opa. Aqui. Vamos pensar aqui qual era o contexto do que Ellen White disse. Tá? A Guerra Civil Americana, obviamente, como eu já falei. Se pensa que a Guerra Civil Americana, e é o que é apresentado em livros, em a grande maioria na história no Brasil, que se estuda, de que a Guerra Civil Americana era especificamente relacionada à libertação dos escravos. Mas os estudiosos da Guerra Civil Americana dizem que havia 3 razões principais para a guerra, dentre as quais a escravidão era nenhuma delas. Ela era um resultado ou um meio para se atingir algum fim. Por exemplo, as principais razões que aparecem nos livros de história, inclusive livros oficiais americanos sobre a história, e no site do Museu de História Americana, são essas. Era, primeiro, a manutenção do direito estatal, a questão da divisão do país. Lembrem-se, era o norte contra o sul, mas havia os estados do oeste, e os estados do oeste não eram ainda colonizados, e havia a preocupação de como seria feita a colonização desses estados, que é a questão da expansão territorial. A ideia da unificação da nação, que é da divisão do país, a manutenção do direito estatal. O que significa o direito estatal? É o grande questionamento dentro de um país em que você tem os estados mais ou menos soberanamente não, mas os estados livres. Em outras palavras, qual é o direito que o Estado tem de não cumprir uma ordem federal, uma ordem federativa, uma ordem do governo central? E isso é chamado direito do Estado, state right, nos livros de história. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar isso também. E a questão da expansão territorial era muito importante também. Mas e os escravos? O que acontecia ali? Vejam, ela não era uma questão primordial, mas circunstancial. Abraham Lincoln, nós vamos ver em seguida, o próprio Abraham Lincoln, em várias situações, ele havia declarado que não tinha a intenção de abolir a escravidão, contrário ao que muitos de nós acreditamos e que fomos ensinados, não apenas na literatura, mas ensinados através dos filmes que vêm dos Estados Unidos, que são filmes bastante ufanistas. De fato, existe uma tese de doutorado muito interessante do Trevor Cox, em que ele fala a esse respeito também. Né? Fala bastante a esse respeito. Mas vamos seguir. Qual foi o principal motivo da Guerra Civil Americana? Tá? De acordo com os novos estudos sobre a eclosão da guerra, o principal motivo era a definição do limite da autoridade da federação e até que ponto os estados poderiam anular ou ignorar ordens federativas. Aqui você vai encontrar essa citação aqui, ó. A key issue was states' right. Was states' rights. Essa era a questão principal. E eu continuo a citação dizendo, antes um pouquinho, diz o seguinte: uma explanação comum é que a Guerra Civil foi lutada, foi batalhada sobre a questão moral da escravidão. E ele diz assim, de fato, a economia da escravidão e o controle político daquele sistema era central para o conflito. Tá? Mas a questão central, a questão chave, era o direito do Estado. Os estados do Sul queriam afirmar sua autoridade sobre o governo federal, de modo que eles poderiam abolir leis federais que neles não apoiassem, especialmente
leis interferindo com com o direito do Sul de manter escravos e fazer com eles o que eles quisessem. Outro fator era a expansão territorial. E aí, vocês vão ter aqui tem o link, vocês vão ter aqui o link, vocês vão poder ver tudo que ele fala, que está ali no History Detectives, Causes of the Civil War. Então você vai poder encontrar isso tudo nesses lugares, nesses sites que eu vou apresentar para vocês aqui, que fica fácil para vocês pesquisarem. Além disso, o que disse Abraham Lincoln, por exemplo? Olha que interessante o que Abraham Lincoln disse em Chicago, Illinois. Disse centenas de vezes, e não tenho agora a intenção de desdizer, que eu acredito que as pessoas dos estados livres não têm o direito de entrar aos estados escravagistas e interferir com qualquer questão da escravidão. Uau! Olha o que disse Abraham Lincoln. Olha o que disse Abraham Lincoln em 1858. Mas ele ainda tem mais a dizer. Numa carta a James Brown, olha o que Abraham Lincoln diz. Não sei como posso me expressar de maneira mais clara do que já fiz em outras partes. Em 4 delas, eu expressamente neguei qualquer intenção de trazer igualdade política e social entre a raça branca e a raça negra. Não havia qualquer intenção de abolição da escravidão e nem da melhoria das condições sociais dos negros por parte de Abraham Lincoln. Logo, não era uma questão, e eu poderia citar vários outros aqui nesse mesmo site que você vai encontrar, em que você pode encontrar ali falando sobre history culture, sobre slavery e falando sobre Abraham Lincoln, várias citações demonstrando que ele não queria de maneira nenhuma fazer com que as pessoas se unissem em uma única sociedade. Não era isso, absolutamente. Tá? E ele continua falando várias outras coisas aqui, tem muitos outros que vocês vão encontrar em lugares mais adiante. Mas, obviamente, isso daqui do ponto de vista americano. Mas Ellen White diz algo interessante. O que a Inglaterra estava pensando a esse respeito? O que é? Nós já vimos, então, que nos Estados Unidos a questão primordial, e Ellen White estava certa nesse sentido, a questão da união não era a libertação dos escravos. Tinha a ver com a questão da manutenção da união dos Estados Unidos, tinha a ver com a questão da expansão territorial, tinha a ver com quem iria colonizar os estados do oeste e levaria para lá estados livres e industriais, ou a maneira mais agrícola, mais da terra, que era o que os estados do sul desejavam. Os estados do sul queriam manter a sua independência da economia industrializada do norte, e o norte queria expandir, como de fato acabou expandindo muito, aquilo que é o que nós conhecemos hoje como Estados Unidos da América, né? A questão mais industrial. Mas o que a Inglaterra estava pensando nesse aspecto? Qual era a posição da Inglaterra naquele momento? Primeiro, ambiguidade. Nós temos uma ideia de muita ambiguidade dentro do tratar da Inglaterra da questão da guerra. Segundo, houve um chamado episódio Trent. O episódio Trent é muito importante para entender a posição da Inglaterra e a movimentação da Inglaterra. Nós temos tropas, por causa do episódio Trent, as tropas foram enviadas para Canadá, foram reforçadas as tropas no Canadá por ordem do primeiro-ministro, do Lord Palmerston, que era o ministro, se não me engano, o primeiro-ministro da época da Inglaterra. E sim, se planejava uma guerra, contrário ao que nossos amigos querem fazer crer, e muito condizente com o que Ellen White disse. Nós vamos ver isso agora. Primeiro, antes de mais nada, quando a gente fala de ambiguidade, porque a Inglaterra fez uma declaração de neutralidade no início de 1861, e ela disse, nós não vamos interferir, por volta de março, abril de 1861, a Inglaterra disse, nós não vamos interferir em nada da Segunda Guerra, da Guerra Civil Americana. Não vamos interferir, é uma questão da nação americana, uma questão dos Estados Unidos. Entretanto, nas costas, havia uma ambiguidade muito grande, considerando que a Inglaterra ela tinha o desejo, havia Lord Palmerston, por exemplo, ele tinha uma predileção muito grande pelos princípios embora eles fossem contrários à escravidão, eles tinham uma
perspectiva mais alinhada à Confederação e quase ele fez elementos, existem livros que mostram isso, ele fez tratativas para que a Inglaterra reconhecesse a, a Confederação como um Estado independente, mas havia a preocupação de uma guerra contra os Estados Unidos em um momento, e a Ellen White fala sobre isso também no mesmo livro, que a Inglaterra estava preocupada com as outras nações, por isso ela não queria, ela pensou em não entrar na guerra, e ela estava justamente preocupada com os avanços da Rússia e avanços da França. Lutar uma guerra contra os Estados Unidos nesse momento não seria interessante para a Inglaterra. Por isso houve uma sensação de ambiguidade. Havia vários navios, havia lugares, navios de comércio da Confederação que vinham da Inglaterra e eles paravam em um determinado porto para ser armados, receberem armas, ou seja, uma política de completa ambiguidade. Por um lado, o governo inglês, a coroa, não se declarava contrária aos Estados Unidos, porque eles tinham preocupações com relação ao milho, ao algodão, a suprimentos que eles necessitavam, tanto da União quanto da Confederação, por isso a ambiguidade. E segundo, eles não queriam, justamente por isso, eles não impediam que os seus fabricantes de navios vendessem navios que eram na casca, navios mercantes, mas dentro carregavam armas também. O ápice desse problema, que se aventurava nessa ambiguidade, reclamações de um lado, reclamações de outro, ele vai acontecer em novembro de 1861, quando a Inglaterra e os Estados Unidos quase entraram em guerra em decorrência do episódio Trent. E o que é o episódio Trent? O episódio Trent é quando o capitão Charles Wilkins, da USS San Jacinto, prendeu os dois diplomatas, James Murray Manson e John Liddell, causando reações fortes da coroa britânica, como o envio de 10.000 soldados para a Inglaterra, para o Canadá. Esse é o capitão Wilkins, você vê aí o capitão Wilkins, e ele prende dois diplomatas, o primeiro aqui à esquerda é Manson, e o segundo John Liddell, e eles quase causaram a guerra, Havia uma discussão a respeito do que eles iriam fazer, esses dois diplomatas, porque eles eram da Confederação, e enviados da Confederação. E o capitão Wilkins, ele disse, olha, eles estão indo, ele era o capitão da SS da San Jacinto, ele disse, olha, eles vão na noite X, eles vão sair à noite, e nós vamos abordá-los, exatamente como ele previu, eles saíram e foram abordados efetivamente. Né? O que acontece é que houve uma reação muito forte de uma pessoa, que era o Lord Palmerston. Lord Palmerston conta a história que ele, em uma das reuniões, ele bateu na mesa, chegou a bater na mesa e entrar num nível de estresse extremamente alto, conversando, brigando, inclusive, com o enviado, com o embaixador americano, que foi aquele que conseguiu manter um pouco da sobriedade Lord Palmerston. Ele disse, Lord Palmerston chegou ao ponto de dizer, de mandar uma carta para Lincoln e dizer, se nós não fizermos nada, nós teremos guerra com a Inglaterra. Palmerston chegou ao ponto de dizer que era uma demonstração do desrespeito dos Estados Unidos para com a Inglaterra, um desrespeito para com a Inglaterra. E isso deveria ser confrontado com guerra, deveria ser confrontado com a demonstração da força britânica, da força naval britânica. Por isso ele envia mais de 1.000 homens, 1.000 soldados, para aproximadamente 10.000, desculpa, aproximadamente 10.000, para fortalecer a coroa britânica, a América Britânica. Em dezembro de 1861, em 28 de dezembro de 1861, o governador da Colômbia Britânica, James Douglas, escreveu a Henry Pelham Clinton, que era o duque de Newcastle, que a coroa deveria considerar invadir os Estados Unidos, uma vez que estes estavam ocupados com a guerra civil. Ele disse o seguinte, literalmente, ele disse que era o momento, a Inglaterra estava na melhor posição que ela poderia estar no momento para demonstrar a sua força e mostrar para os Estados Unidos o poder que eles tinham, porque os Estados Unidos estavam enfraquecidos por uma guerra civil e, por outro lado, a presença massiva das tropas britânicas no Canadá e a armada britânica, a Navy britânica, a marinha britânica, poderia se aproximar da costa
e fazer um estrago nos Estados Unidos e retomar as possessões americanas e impedir que eles subissem até a América Britânica, que era o Canadá, e também fazer com que eles capitulassem e fossem novamente transformados em colônia britânica na América, ou seja, a expansão britânica. Tudo isso que eu estou falando vocês podem encontrar em livros que eu vou citar daqui a pouco para vocês, alguns que são extremamente interessantes. Vejam, e agora? Último item, qual que a Inglaterra estava dizendo? Será que Ellen White mentiu? Será que Ellen White mentiu? Nós já vimos que assim, o contexto, o que ela vem descrevendo é verdade. As razões pelas quais a guerra civil aconteceu não eram tanto a questão moral dos escravos, mas muito mais direitos de Estado e questões expansionistas, como ela descreveu. Não era a libertação de homens e seres livres criados por Deus. O próprio presidente Abraham Lincoln, por mais que ele tenha utilizado isso posteriormente, dito isso em 1862, 1861, anteriormente, na sua campanha, ele havia dito infinitas vezes que ele não iria abolir a escravidão. Ele disse que não havia necessidade, que não havia permissão para que homens dos Estados livres entrassem nos estados escravagistas e impedissem que eles mantivessem os escravos. Em outras palavras, não era a questão escrava. Além disso, e isso é extremamente importante, quando os escravos lá do sul se libertavam e fugiam para o norte, eles não eram recebidos como plenos cidadãos. Houve um episódio chamado The Colored Troops, né, que eram tropas de cor, em que eles colocavam soldados que vinham do sul e que não podiam alcançar patentes de oficiais, colocavam-nos diretamente na linha de frente para que eles fossem os primeiros mortos. A quantidade de mortos é calculada em mais de 35% acima entre os homens das tropas negras, calculada acima daqueles das tropas brancas. Por quê? Porque eles não recebiam todo o tratamento que deveriam receber, médico, até porque naquela época não havia tanto, mas não recebiam as mesmas condições de batalha que as tropas brancas. Os oficiais deles não podiam ser negros, eram todos brancos, e colocavam-nos na linha de frente, como eu já disse. Então, em decorrência disso, eles não eram tratados da mesma maneira, de uma maneira humana, totalmente humana. Claro, eles eram considerados agora não como mão de obra escrava e livre, mas como mão de obra mal paga, não escrava, mas mal paga, mas como mão de obra, sempre pensando no aumento do capital e na industrialização da nação. Percebem como Ellen White tinha muito sentido, tinha muita razão, e a Inglaterra estava vendo que ela tinha oportunidades para invadir os Estados Unidos, por isso havia a expectativa de guerra, como nós vamos ver aqui logo em seguida. Olha só que interessante. Lord Palmerston, em dezembro de 1861, informou a rainha Vitória que a Grã-Bretanha está em um estado para infligir um severo golpe e dar aos Estados Unidos uma lição que não será esquecida tão cedo. Ellen White disse que a nossa nação seria colocada de joelhos caso a Inglaterra decidisse declarar guerra. Olha o que Lord Palmerston disse aqui, a sua rainha. A Grã-Bretanha está numa posição de dar uma lição aos Estados Unidos que jamais eles iriam esquecer. Poucos dias depois, no início de janeiro de 1862, ele disse o seguinte, que a guerra era um resultado provável de ações de Sword, que era o ministro de Relações Exteriores, e de Lincoln, de Abraham Lincoln. E no dia 3 de janeiro de 1862, lá em New Orleans, o Daily Picayune, que era um jornal, disse: podemos estimar razoavelmente as chances de um conflito sério entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos como altamente prováveis em um dia inicial. Isso é da época de 3 de janeiro de 1862, 3 dias antes da visão de Ellen White. O que aconteceu foi que Lincoln capitulou e a contenção dos avanços russos, germânicos e o temor de um aproveitamento dos franceses impediram que a guerra de fato acontecesse. Olha só como Ellen White falou tudo muito certinho. Ela disse que a Inglaterra estava planejando, estava considerando, mas que ela tinha fatores que impediam. Quais eram os fatores que impediam? A sua preocupação com outros países da Europa. E é exatamente isso que os livros de história, 2 deles eu vou citar agora para vocês, 3 eu vou citar agora para vocês, e esses 3 livros falam exatamente disso. Eles estavam com temores dos avanços dos russos, dos germânicos e também dos franceses, que eram a sua grande rival naquela época. Por outro lado, o fato de que Lincoln também, e há uma citação maravilhosa do próximo livro, de um livro fantástico, que chama Bluff, Blunter and
eu vou falar agora o resto do livro, do nome do título, vocês vão ver, porque está muito pequenininho, eu não estou conseguindo ler aqui. E esse livro, ele fala de maneira bem clara. Lincoln disse, nós não podemos entrar em guerra contra a Inglaterra, vamos conceder a eles o que eles quiserem. Por quê? Porque nós só podemos lutar uma guerra de cada vez. Esses são os livros que você pode ler. Bluff, Bluster, Lies and Spies, a Política Estrangeira de Lincoln, de 1861 a 1865, de David Perry. O outro é a Guerra Civil Americana e o Dilema Imperial Britânico, tese de doutorado de Trevor Cox, que está disponível online, você pode encontrar em qualquer lugar. Falando sobre a questão dos canadenses e como Lord Palmerston planejou utilizar o Canadá como um meio de entrada na guerra e diretamente contra a União, você tem esse artigo de Geoff Tyrrell, When Johnny Comes Marching Home, quando Johnny vem marchando, né, que é uma referência a uma música americana, canadenses na Guerra Civil Americana de 1861 a 1865. Tá? Então, nós vemos aqui então que todo o contexto nos mostra exatamente isso, que a Inglaterra estava planejando e que a Inglaterra poderia declarar guerra. Mas Ellen White aparentemente não diz que a Inglaterra estava planejando, mas ela utiliza uma expressão em inglês, when, quando. E o que isso significa? Significa, de fato, que Ellen White estava dizendo que haveria inevitavelmente uma guerra? Não, meus amigos, de forma nenhuma. O quando, em inglês, e é algo em questão linguística. Na linguística, existem alguns tipos diferentes de condicionais. Não são apenas as condicionais começadas com o se, na língua portuguesa também. As condicionais podem ser baseadas em contexto, e aqui é muito minha área, que é a área de linguística. E no inglês, existem alguns tipos de condicionais diferentes, sendo uma delas a chamada zero conditional, que é um tipo de condicional que pode ser utilizada em decorrência quando você tem um resultado causado por uma sequência de outras condicionais. Em outras palavras, o quando pode funcionar também como uma condicional de zero conditional, que é quando, havendo uma sequência de atos, se todas essas acontecerem, o quando está condicionado a elas, mas ele não significa inevitabilidade. Ele significa que, dadas as condições anteriormente mencionadas, aquilo irá acontecer. Exemplo, você tem em inglês a expressão if you keep milk in the fridge, it lasts longer. Olha como você pode dizer when you keep milk in the fridge, it lasts longer. Se você mantiver o leite no refrigerador, ele vai durar mais tempo. Quando você mantém o leite no refrigerador, ele dura mais. If e when, utilizados de maneira intercambiável. Isso é conhecido por todo e qualquer gramático da língua inglesa. Todo e qualquer gramático da língua inglesa. E isso se coaduna exatamente com o que Ellen White disse. Ela tem uma sequência de se's, de if, no texto que ela estava dizendo, nas frases anteriores. Por exemplo, ela diz, um pouquinho antes, ela teme, se ela começar uma guerra longe, que ela estará fraca em casa. Olha lá a questão dos russos, dos germânicos e dos franceses. Mas depois ela diz assim, mas se a Inglaterra pensa, ela vai pagar para ver. Se ela pensar que vale a pena, ela vai pagar para ver. Em inglês ela diz, she fears, if she should commence war abroad, that she would be weak at home. But if England thinks, it will pay. Dessa forma, na sequência de frases condicionais, o when, ou quando, ele funciona como uma declaração de possibilidade, dadas as condições impostas pelas frases condicionais anteriores. A que conclusão nós chegamos? Vamos resumir o que a gente disse, que a gente viu? A visão de Ellen White é totalmente condizente com o contexto histórico e todos os eventos de pano de fundo que hoje são conhecidos e que na época dela talvez não fossem, a não ser pela revelação do anjo. Alguém poderia dizer, mas ela no dia 3 de janeiro, o Daily Picayune em New Orleans disse que poderia haver uma guerra, será que não foi daí a fonte? Lembre-se, Ellen White estava no norte, Ellen White não estava no sul. E os jornais naquela época demorariam muito tempo para chegar, não era como a internet, que hoje a gente consegue rapidamente, tá? Não tem
rapidamente, não tem rapidamente como chegar na mão não seria como chegar na mão dela, ok? Então, como ela recebeu essas orientações, como ela pôde adentrar ao que estava sendo pensado na corte, as discussões, ela não era uma analista política, as discussões de Lord Palmerston, as declarações de Lord Palmerston para a rainha, que estavam no âmbito da Inglaterra, entender? Como é? Como você acredita? Obviamente, pela presença de Deus. Ela estava plenamente correta em dizer que a Inglaterra considerava guerra contra os Estados Unidos. Se todas as condições anteriores acontecessem, haveria uma guerra. Obviamente que pela intervenção divina não houve essa guerra. Ellen White não estava fazendo a declaração de que era inevitável a guerra, mas Ellen White estava fazendo uma declaração de que se as condições viessem, a guerra aconteceria. Eu acho fantástico quando nós paramos e prestamos atenção em como Deus trabalha com o mensageiro, e quando nós prestamos atenção efetivamente naquilo que é dito de fato e não tergiversamos, e nos aprofundamos um pouco mais na história daquilo que foi dito, que as coisas se explicam. Mais uma vez, o dom profético é vindicado. Nós não temos que ter medo com relação aos críticos da igreja. Nós queríamos orar para que eles possam acreditar que Deus guiou essa igreja através do ministério profético. Isso não significa que nós creiamos, e nós vamos demonstrar isso em outros vídeos mais adiante, que isso não significa de maneira nenhuma que nós coloquemos Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia. Vou repetir uma frase do pastor Michelson Borges, que é a mesma que eu tenho dito em vários lugares, e que é a mesma que todo verdadeiro adventista do sétimo dia sabe que é isso, e que isso é verdade, se em algum dia Ellen White contradissesse as Escrituras, nós teríamos que abandonar o que Ellen White disse. Abandonar Ellen White, porque foi isso mesmo que ela disse no manuscrito 95. Nós temos como única regra de fé e prática a Bíblia, mas a Bíblia nos diz que nos últimos tempos Deus lideraria, guiaria seu povo através do envio da palavra profética. Mantenham-se firmes na palavra profética. Que Deus abençoe a todos. Nós temos ainda outros vídeos. Aguarde, mais adiante nós teremos mais um vídeo que vocês vão gostar muito. Olha ali, ó. Qual é o vídeo? Em breve. O que virá depois? A próxima, a Velha Jerusalém. O que foi que Ellen White disse sobre a Velha Jerusalém, a não a ser reconstruída? Será que ela errou? Afinal de contas, Jerusalém foi reconstruída, foi até atacada há poucos dias? Uau! O que isso significa? Fica conosco. Você vai ver que no final das contas a palavra profética sempre tem razão. Deus abençoe você e que Deus dê a você um excelente dia e que tua vida seja guiada pela luz da profecia, guiada pela luz da profecia das Escrituras, antes que o Rodrigo diga que eu estou dizendo que é para ser guiado por Ellen White, mas guiado pela luz da profecia, o espírito de profecia, que nós não restringimos a Ellen White, o Espírito Santo, que iluminou as Escrituras, que inspirou as Escrituras, inspirou o espírito de profecia, ilumina a senhora White e ilumina cada um de nós. Sejamos guiados pela palavra profética de Gênesis a Apocalipse, a nossa regra principal de fé e prática, a nossa regra, desculpem a palavra principal, não cortem essa, viu, Rodrigo? Não cortem essa palavrinha. A nossa única regra de fé e prática. A nossa única regra de fé e prática. E pela mensageira profética que nos avisa que muitas vezes nós estamos contrários a essa Bíblia, a essa palavra, a essa regra única de fé e prática, e nos convida a realinhar nossa vida com a palavra inspirada do Todo-Poderoso. Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe, e nós já estamos nos vendo, hein? Deus abençoe muito. Um abraço.